Oi, meu nome é Raquel. Eu vim conversar com vocês hoje sobre como funciona o processo de reconhecer o momento certo de ir embora de uma relação. Principalmente no casamento, né? Que é quando há a construção de muitos planos e sonhos entre o casal. E aí você acaba percebendo no meio desse trajeto que não existe outra alternativa senão se divorciar. Porque aquela relação já não faz tanto sentido pra você. E aí, né, antes de começar a entrar nesse assunto, eu queria te pedir pra deixar like nesse vídeo. É muito importante pra mim. Me ajuda bastante, né, a me motivar. E também, se você puder, eu peço que você se inscreva no canal. Caso você goste desse tipo de conteúdo, sempre tô postando aqui sobre relacionamento, sobre amor próprio, como a mulher pode alcançar, né, essa liberdade emocional através das suas decisões racionais e não vivenciar experiências ruins em relacionamentos só por carência, por exemplo. Então, mulheres, como é que a gente consegue identificar que é o momento certo da gente dizer adeus e a gente partir, né, para um outro ciclo na nossa vida? Eu costumo sempre falar que a mulher, ela precisa identificar dentro dela quais são os seus desejos, quais são as suas vontades e principalmente como ela pode, né, enxergar na outra pessoa apenas um complemento para algo que já é inteiro por si só. Se você tá numa relação porque você se sente incapaz de viver sozinho, isso daí já tá errado, porque provavelmente você tá no relacionamento pelos motivos errados, você não tá no relacionamento pelos motivos certos. E isso pode causar uma série de prejuízos pro seu emocional e também pra pessoa que tá convivendo com você. Então, mulher, se tu tá nessa situação, eu sugiro que você reavalie, né, sua conduta, reavalie quem você é, a fim de que você consiga se encontrar e encontrar dentro de você o verdadeiro sentido daquele relacionamento. Mas se você tá num momento no qual você já identificou as suas emoções, você já sabe como você se sente, né, dentro daquela relação, você consegue perceber que aquele teu companheiro, aquele teu marido, ele não consegue suprir as tuas necessidades emocionais, que ele muitas vezes acaba te destratando na frente das pessoas, que ele te agride na frente das pessoas, que ele te desrespeita na frente das pessoas, ou mesmo que ele não faça nada disso, mas ele não te traz crescimento, ele não te desenvolve como mulher, tu não se sente confortável com ele, porque ele se tornou uma pessoa apática do teu lado. Então, talvez esse seja o momento de você pensar seriamente se aquilo ali vale a pena pra tua vida. Ontem eu fiz uma live, né, no meu Instagram e eu conversei com as mulheres que estavam lá sobre solidão. Como não se sentir sozinha, sabe? Como não se sentir sozinha, não sentir solidão mesmo quando você está materialmente só, né? Eu vou entrar mais pra frente no campo do espiritual, né? Porque eu acredito muito, né, que mesmo que a gente esteja materialmente sozinha, a gente não está só, mas eu conversei com as mulheres, né, do meu Instagram a respeito disso, né? Eu chamo elas de leoas, né? Porque pra mim mulheres são leoas, eu sempre falo isso, assim, mulheres têm uma capacidade de se reinventar que é absurdamente maior, né, do que a maior parte dos seres, dos homens, né, no geral. Mas eu acredito muito nisso, eu acho que a mulher, ela tem uma capacidade de organizar, né, os seus pensamentos e as suas emoções de forma esplendorosa, assim, que é capaz de reger todo esse processo, né? E eu tava conversando sobre solidão com essas mulheres. E aí chegou um momento no qual eu perguntei assim, será que você tá num relacionamento só porque esse relacionamento supre a tua carência de ter pessoas ao lado, ou você tá realmente pra ser feliz e pra fazer feliz? Será que você tá nessa relação pura e simplesmente porque você não quer ficar sozinho, porque você não suporta a ideia de viver sozinho? Ou dessa cobrança social sobre a solidão, né? Tá tudo bem ficar só, isso não é um problema, isso começa a virar um problema quando você não tem autoestima e amor próprio suficiente pra ficar sozinha e bem e não precisar estar numa relação somente porque você sente que esse momento ele não é um momento bom pra você. Esse momento é um momento de tragédia, algo que, meu Deus, eu não posso ficar sozinha porque as pessoas vão falar que eu sou uma mulher solitária. Então, se a única forma de você se manter nesse relacionamento é porque você tem medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão falar que você é uma mulher divorciada, meu Deus, eu tenho 40 e poucos anos, eu tenho 50 anos, eu tô sozinha. Meninas, tá tudo bem. Se tu não tá feliz dentro da tua relação, é importante que você saiba que você não precisa estar nela se você não tá bem. Então é muito importante a gente saber se reconhecer e reconhecer dentro de nós a capacidade de se mover quando as circunstâncias não são tão boas. Não mantenha, né, relacionamentos miseráveis porque você tem medo de ficar sozinha. Medíocres, né, medianos, porque você merece muito mais do que isso. Então, né, eu sempre costumo dizer, quando a gente tá num relacionamento e esse relacionamento ele não gera crescimento pra gente, seja espiritual, emocional,
financeiro, de carreira. A pessoa que tá do teu lado, ela influencia completamente no que vai acontecer na tua vida. Tipo, tu é a média das pessoas que estão ao teu lado. Então, se a pessoa que está ao teu lado, ela não gera crescimento pra ela mesma e nem pra ti, essa relação, ela não é boa pra você. Ah, Raquel, mas e o amor? O amor é importante, o amor é muito importante. Mas quando eu te falo, será que o teu amor ao outro é tão mais importante do que o teu amor a si mesma? Às vezes a gente vê, né, pessoas desgraçando sua vida, acabando com a sua vida por causa de relacionamentos. E isso é muito reflexo de um amor que ela não tem por si mesma. Então a gente tem que encontrar esse amor próprio, a gente tem que encontrar esse auto-reconhecimento também, melhorar a questão do merecimento, né? Porque quando você mantém esse tipo de relacionamento, você muitas vezes acaba apenas sendo refém, né, de um medo, de refém de achar que não vai conseguir nada melhor. E, cara, sinceramente, você não precisa de nada melhor, você já é suficiente por si só. Você só precisa melhorar alguns aspectos da sua vida pra se sentir realizada. Mas não é como se um relacionamento fosse te realizar. Mas se você tá num relacionamento que não gera crescimento pra você, um relacionamento que te suga emocionalmente, te desgasta, um relacionamento que você já tentou de tudo, sabe? Você já conversou com a pessoa, você já disse pra ela que algumas atitudes acabam te prejudicando e essa pessoa continua permanecendo naquelas condutas, é o momento de você dizer adeus, porque você precisa amar a si mesma primeiro antes de amar outra pessoa. Se você não se ama o suficiente pra sair de uma relação que não te traz crescimento, que não te evolui, você vai ficar estagnada. E muito provavelmente lá na frente você vai se arrepender. Assim como eu já conheci milhares de mulheres que se arrependeram por permanecerem em relacionamentos que não faziam bem. Pura e simplesmente porque tinham medo de ficarem sozinhas. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, mulheres, se você tá num relacionamento que a pessoa ela tem hábitos que são ruins, ou a pessoa é economicamente instável, ela não tem controle sobre dinheiro, a pessoa tem vícios, por exemplo, usa álcool, drogas, ou a pessoa tem o hábito recorrente de trair você, a pessoa te humilha e te envergonha na frente das pessoas, a pessoa não colabora com você, a pessoa vê você lutando diariamente pra crescer, pra conseguir se desenvolver, e ela lá tá o tempo todo assim, tipo, não tá nem aí, não quer buscar melhorias pra vida dela, não pensa em vocês como um casal, não pensa em vocês como pessoas, né, que precisam, né, alcançar uma vida maravilhosa. Então é muito provavelmente que esse relacionamento só continue te desgastando. E daqui lá pra frente, né, ele vai ruir de uma forma ou de outra, e o pior vai ser você ter que sair daquela relação tendo a certeza de que você poderia ter saído antes, mas aí você escolheu amar outra pessoa em vez de amar a si mesma, e isso é muito, muito sério e é muito triste também. Então, eu acho muito impressionante como a gente consegue associar as coisas, né, que a gente vive. Todo ser humano tem a capacidade de se desenvolver sozinho, mas quando você se relaciona com uma pessoa que te traz crescimento, o teu potencial e a tua capacidade de acabar as coisas, sabe? De terminar as coisas que você começa, a tua capacidade de se desenvolver, a tua capacidade de alcançar, né, coisas que você almejava, ela aumenta drasticamente depois que você reconhece no seu parceiro, ou então esse parceiro te apoia. Gente, é muito importante a gente ter ao lado alguém que a gente realmente possa segurar na mão. Imagina só, é como se você estivesse numa guerra. E você tem um parceiro do seu lado, né, pra proteger as tuas costas, mas aí tu vai andando naquele campo de batalha, mas não tem ninguém pra proteger as tuas costas, porque a pessoa, ou ela só se importa com ela mesma, ou então ela não tá nem aí pra você. Gente, saiam de relacionamentos que não são relacionamentos bons só porque vocês têm medo, sabe? Sempre falo isso, esse é o momento certo pra você terminar. É o momento quando você identifica que não tem crescimento, não tem perspectiva de melhora. Eu não sou a favor de terminar relacionamentos e casamentos por causa de besteiras, de bobagens. Eu acho que as coisas são superáveis. Mas se você já se desgastou absurdamente por aquilo e você não consegue trazer pra aquela relação um retorno efetivo, é o momento de você dizer adeus, porque isso não tá mais se sustentando, entende? Se aquele homem, por mais que seja o homem que você tenha escolhido pra casar, o homem com quem você teve filho, se aquele homem ele não supre as tuas necessidades emocionais, espirituais e físicas, então, e você já conversou sobre isso, você já externalizou isso, você já disse que te incomoda, então é o momento de você falar,
olha, não tá dando certo, então eu vou ter que partir pra viver sozinho agora. A minha vida, ela é mais importante. O meu desenvolvimento pessoal é mais importante. Entende? Então, eu acho muito interessante como a gente consegue perceber, às vezes, que o nosso eu, ele precisa ser cuidado antes da gente cuidar do outro, sabe? Então, eu espero que vocês entendam o que eu tô falando. Eu tô falando com muito carinho aqui. Outra coisa também, né? Que é sobre a questão do término de um relacionamento. Como a gente sabe que o divórcio, ele é uma opção. Quando essa pessoa, além dela não suprir as suas necessidades emocionais, materiais e espirituais, né? Quando é uma pessoa que não caminha ao seu lado, ela também não se importa de melhorar. E isso é muito sério, gente. Porque se ela não se importa de melhorar pra vocês terem crescimento, pra vocês se desenvolverem, então significa que essa pessoa não se importa com você. E quando você percebe que essa pessoa não se importa com você, esse é o momento de falar assim, opa, talvez seja o momento de eu ir embora. Talvez seja o momento de eu pensar sobre terminar a relação. Esse é o momento certo de se divorciar, sabe? Eu acredito muito nisso. Como eu falei pra vocês, uma mulher, ela precisa de alguém ao seu lado que lhe alavanque, não de uma pessoa que lhe coloque pra baixo. Se ele te constrange na frente das pessoas, se ele te faz se sentir mal com o teu corpo, faz você se sentir mal com quem você é, então isso é um sinal de que você tá num relacionamento errado, tá com a pessoa errada. Essa pessoa não é uma pessoa boa pra você. Por mais que você ame muito ela e queira salvar ela, sabe? Eu vou falar pra vocês uma historinha de um casal que eu conheço há muitos anos. E é um casal que, apesar de ser um casal que de vez em quando acaba sendo funcional, essa mulher passou a maior parte da vida tentando fazer ele melhorar. Gente, você já pensou nisso? Você passar a sua vida inteira tentando fazer uma pessoa virar gente? Desculpa a expressão, mas caramba, é como se tu tivesse que convencer a pessoa o tempo todo de que ela não deve te trair, ela não deve mentir pra você, ela não deve te abandonar. E isso é bizarro. Como é que a pessoa pode não se amar ao ponto de o tempo todo buscar a conversão e a melhora de alguém? Isso não é amor, gente, isso é doença, isso é probleminhas. A gente não pode olhar isso e falar assim, nossa, ego, ele realmente era ruim, mas ela nunca desistiu dele. E o que foi que ela teve que abrir mão nesse processo? Quanta dor e sofrimento, quantas marcas não tiveram que ficar nela para que ela pudesse buscar o resgate desse homem? Gente, é uma frase que eu acho que faz todo sentido. Mulheres não são clínica de recuperação para homens ruins. Não importa o quão boa você seja, o quão maravilhosa você seja, você não vai conseguir recuperar um homem porque simplesmente ele tem comportamentos ruins. Mas uma mulher faz um homem. Isso daí é errado, tá? Isso daí não é verdade. Parem com isso. Você não consegue controlar as outras pessoas. Então, se você parte desse princípio de que você consegue controlar as suas atitudes, mas a atitude do outro você não controla, isso significa que você precisa, eventualmente, sair de relacionamentos que te fazem mal. E isso também inclui um casamento, tá bom? Questões de filhos são resolvíveis, patrimoniais são resolvíveis, então não tem nada que não seja possível resolver, tá certo? Então, eu vou fazer uma analogia com vocês agora de um versículo que eu li, que foi um versículo que realmente me marcou muito, porque eu tinha uma interpretação totalmente errada dele, tá? Pra quem não sabe, eu sou cristã, então eu acredito muito nos ensinamentos que a Bíblia nos traz. E se você for parar pra pensar, o que pode ser de prejuízo pra ti? Um livro que vai te ensinar princípios, regras sociais que muitas vezes vão te ajudar a lidar com várias coisas. Por exemplo, Provérbios de Salomão é uma parte da Bíblia que, se tu for ler do início ao fim, vão te dar conselhos que tu pode viver da tua vida inteira. E isso é incrível, sabe? Eu já cansei de ir pro trabalho ouvindo Provérbios de Salomão no fone de ouvido, porque me ajudava muito a lidar com as situações do dia a dia. Então, independente se você é religioso ou não, escute com atenção isso que eu vou falar pra vocês. Quando eu era adolescente, eu acabei, ficando muito revoltada com o versículo que eu tinha lido que falava que a mulher tinha que ser submissa ao homem. E aí, nesse versículo, dizia assim, mulher, seja submissa ao seu marido, seja submissa ao homem. E eu fiquei extremamente revoltada, porque eu falei assim, meu Deus, que coisa idiota, que coisa machista e que não faz sentido nenhum. E aí eu fui pro meu primo, que à altura do campeonato já era casado, já tinha se casado. E eu cheguei pra ele e falei assim, Gilson, que versículo estranho, Por que isso não faz sentido?
sentido, não sei o quê. A mulher ser submissa ao marido, isso é loucura. Como é que tu vai ser submissa ao teu marido? Isso não faz sentido. E aí ele falou assim, mas tu leu a outra parte? Aí eu falei assim, não. E eu só tinha realmente lido a parte que falava que a mulher tinha que ser submissa ao homem. E aí quando ele falou assim, Raquel, a mulher tem que ser submissa ao homem, mas tu já viu a parte que fala que o homem tem que amar a sua esposa da mesma forma como Jesus amou a igreja? Aí quando ele me falou isso, eu falei assim, o que é que Jesus fez por nós, né? Jesus morreu numa cruz. Jesus amou tanto, 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 tanto a humanidade que ele foi capaz de dar a própria vida pela humanidade. Então ele morreu pelo maior amor que ele tinha sentido na vida dele. Ele morreu pelo amor à igreja. Então, se o homem tem que amar a esposa da mesma forma como Jesus amou a igreja, então ele não vai trair, não vai machucar, não vai magoar, não vai abandonar, não vai permanecer em condutas que fazem mal para ela. Então, se Jesus amou a igreja a ponto de morrer por ela, e ele diz que você tem que ser amada como Jesus amou a igreja pelo seu marido, significa que você não deve aceitar relações medíocres. Não deve aceitar relações medianas, né? Medíocre vem de mediano. Se você acaba aceitando isso, então você está aceitando muito menos do que você merece. Se você tem entregado para ele tudo aquilo que você pode entregar, se você vem respeitando ele, se você cuida dele, se você se preocupa com o bem-estar dele, se você está com ele a todo momento, se você o apoia, se você busca crescimento, e ele não te ama da mesma forma como ele deveria amar, né? Que é o que fala nesse versículo da Bíblia, como Jesus amou a igreja, que ele seria capaz de morrer, né, por você, que ele seria capaz de fazer qualquer coisa pra te ver feliz, pra te ver bem, inclusive mudar as próprias atitudes, que são atitudes ruins. Então é o momento de você dizer, olha, fulano, tu não estás me amando direito. Esse relacionamento não tá sendo mais um relacionamento bom pra mim, então eu preciso ir embora. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Porque se muitos casais, muitas igrejas pregam, né, que os casais devem permanecer mesmo que haja qualquer circunstância, que Deus não se agrada da separação. Mas, poxa, se Deus mesmo, se Jesus mesmo está falando que você não deve permanecer em relacionamentos que te fazem mal e que o teu marido tem que te amar igual Jesus amou a igreja, ele não te ama dessa forma e ele nem pretende amar, ele não tenta mudar, o que tu tá fazendo nessa relação, mulher? Então é isso, tá? Eu espero que você tenha entendido essa analogia, porque é uma analogia muito séria e é 100% verdade, independente de você ser religiosa ou não. Imagina só, se tu tá num relacionamento onde tu te entrega e o outro não se entrega em nada, então é o momento de você dizer adeus. E tá tudo bem dizer adeus, tá? Você não vai ser inferior por estar separada, nem inferior por ter se divorciado, você não vai ser menos do que ninguém, tá? Independente da sua idade, o que você precisa ser feliz. Pra ser feliz, a gente só tem uma vida, tá? Só é uma oportunidade. Então, nessa vida que você tá vivendo hoje, você precisa buscar a sua felicidade. E se essa felicidade ela não tá sendo alcançada, o seu desenvolvimento pessoal não tem sido alcançado nessa relação, é muito provável que o teu parceiro influencie isso, tá? Se você é uma pessoa que busca, se é uma pessoa que corre atrás e o teu parceiro não busca, né, esse amadurecimento, então tá na hora de você dizer adeus. Tá na hora de você dizer tchau. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar. Procurem se amar em primeiro lugar, tá? Que vocês se amando, vocês vão perceber que vocês não merecem passar por algumas coisas. E que se a pessoa não tem nenhuma intenção de mudar e ela continua permanecendo naquelas condutas, é a hora de dizer adeus, tá? Existem muitas pessoas nesse mundo e essa daí não é a única que você vai encontrar, independente se você casou e teve filhos com ela. Tá bom, meu bem? Então eu espero que você tenha entendido o que eu falei e tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, porque isso me ajuda muito. E deixa teu comentário aqui da tua história. Eu gosto muito de ler e interagir com vocês. Beijão e fiquem com Deus.